Olá, queridos alunos, nós aqui novamente reunidos, professora Suzana, dando continuidade às dicas para o concurso Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e seguindo então os nossos órgãos para o Poder Judiciário, tá? Então, hoje nós vamos tentar finalizar para que a gente possa então, na sequência dos nossos vídeos, resolver algumas questões de prova sobre a parte da organização. Vamos então voltar lá para o nosso organograma, para ver então o que nos falta para completar a nossa estrutura de poder judiciário. Então, estamos aqui novamente na nossa estrutura de poder judiciário e temos agora um nomezinho aqui embaixo que diz júri. Vejam, aqui em azul e aqui novamente em marrom está escrito júri. Então, da onde que saiu este órgão dentro da estrutura do poder judiciário? É do inciso 38 do artigo 5º da Constituição Federal. E ele vai dizer assim: é reconhecida a instituição do júri com a organização que lhe der a lei assegurada, a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania dos vereditos, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Então, quando diz julgamento dos crimes dolosos, julgamento, estamos falando então da competência do poder judiciário. Por isso que esse órgão, mesmo estando no artigo 5º, ele veio para dentro da estrutura do poder judiciário. E aí, por que ele veio para cá, na Justiça Federal e também para a Justiça Estadual? Porque são as duas justiças que efetivamente julgam matéria de natureza criminal, né? Então, é por isso que nós vamos ter Tribunal do Júri nessas duas estruturas. Então, questão de prova, Tribunal do Júri é um órgão do Poder Judiciário? Sim, Tribunal do Júri é um órgão do Poder Judiciário. E por isso, resposta de organização do Poder Judiciário, gente. Então, ele está aqui no nosso organograma, faz parte da estrutura do Poder Judiciário. Agora, tem um outro estilo de questão de prova, tá? Tem um outro estilo de questão de prova, que é perguntar, que é afirmar que faz parte da estrutura do Poder Judiciário, ou seja, o enunciado vai perguntar, é órgão do Poder Judiciário, mas tem uma questão que diz assim, é órgão com caráter ou com competência jurisdicional. Bom, se a questão de prova exigir esse tipo de pergunta no enunciado, aí nós vamos ter que ter mais um cuidado, que é primeiro com o CNJ que está aqui, que está lá no artigo 92, inciso 1A da Constituição Federal, mas que aí, como ele foi incluído pela emenda constitucional número 45, ele vai estar, então, lá no artigo 103 B da Constituição Federal. Então, quando lá no 103B fala do Conselho Nacional de Justiça, lá vai dizer que ele é o responsável pelo controle da autonomia administrativa, financeira e funcional do Poder Judiciário. Por isso que a gente chama o Conselho Nacional de Justiça como um tribunal administrativo. Ele não é um tribunal jurisdicional, significa, ele não julga as causas que envolvem a sociedade. Então, no estilo de questão que fizer uma questão perguntando quais dentre os elencados são órgãos jurisdicionais do Poder Judiciário, o CNJ não faz parte dessa estrutura, tá? Então, cuidado, só vai ser questão de prova quando o enunciado estiver perguntando é órgão do Poder Judiciário. E esse mesmo detalhe nós vamos ter que cuidar com o artigo 98, inciso 2 da Constituição Federal. Por que o 98, inciso 2? Porque o 98, inciso 2 diz lá, justiça de paz remunerada, composta de cidadãos eleitos pelo voto direto, universal e secreto, com mandato de 4 anos e competência para, na forma da lei, celebrar casamentos, verificar de ofício e em face de impugnação apresentada, o processo de habilitação e exercer atribuições conciliatórias sem caráter jurisdicional. Vejam, sem caráter jurisdicional. Então, quem que eu tenho aí? O juiz de paz. Então, questão de prova.
Juiz de paz é um órgão do Poder Judiciário? Sim, ele é um órgão do Poder Judiciário, só que ele não tem função de decidir. Então, ele não é um órgão judicial ou jurisdicional do Poder Judiciário. Então, tem que cuidar esse tipo de questão de prova que vai exigir quem faz parte da estrutura do Poder Judiciário, mas sem ser uma estrutura de caráter de decisão, certo? Então, muito utilizado nas questões de prova a questão do juiz de paz. Muito cuidado com o juiz de paz. E para finalizar esta parte em relação aos órgãos que não são jurisdicionais, nós também temos que ter cuidado, porque nós vamos ver isso depois mais na estrutura do Código do Regimento Interno, mas nós temos então lá no artigo 103, B, quando cria o Conselho Nacional de Justiça para fazer o controle do Poder Judiciário, vejam, quando fala em Poder Judiciário, ele não está aqui separando os órgãos que são jurisdicionais ou os órgãos que não são jurisdicionais. E quando ele, então, fala das competências, ele vai dizer especificamente no inciso 3º, então lá no artigo 103b, parágrafo 4º, inciso 3º, diz assim: receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais. Então, gente, nós temos o cartório de nascimento, de morte, né, de tabelionatos, ou seja, essas estruturas, elas são prestadoras de serviço, elas são de delegação do Poder Judiciário. Então, elas também fazem parte da organização do Poder Judiciário, só que sem caráter jurisdicional. Então, o controle é feito pelo Poder Judiciário, mas não entra na estrutura, então, organizacional de função jurisdicional do Poder Judiciário. Então, essa noção bem clara que o judiciário ele tanto tem a função de julgar como a função atrelada aos cartórios, né, que tem daí o juiz de paz, que tem então esses notariários, isso é de suma importância para entender que o judiciário não se resume à estrutura que efetivamente julga as causas da sociedade. E este órgão, que é o CNJ, que é o órgão de controle interno, ele tem a competência para fazer todo esse controle, tanto faz se esse órgão é de caráter jurisdicional ou extrajudicial, certo? Então, isso é bastante utilizado e precisa, então, ter clareza em relação a estes itens em termos de questões de prova, tá? Então, com isso, a gente agora conseguiu fazer a organização propriamente dito, só que nós ainda não entendemos a questão da justiça militar. Então, nós vamos ter uma outra dica para separar especificamente, então, o estudo em relação à organização da justiça militar. Espero que tenham gostado da dica de hoje, que é, então, em relação ao CNJ, ao juiz de paz, os cartórios extrajudiciais e ao Tribunal do Júri, dentro da organização do Poder Judiciário. Na nossa próxima dica, então, vamos entender como funciona o critério de organização da justiça militar dentro do Poder Judiciário, né, para entender por que nós temos uma da União e outra do Estado. Espero vocês no nosso próximo vídeo. Bons estudos!